na companhia da atriz Bia Arantes. Obrigado pela tua participação aqui no Diamante Rural. Eu gostaria de parabenizar você pelo sucesso dessa primeira semana do espetáculo aqui e de um autor que ainda no Brasil é pouco conhecido, mas que está mexendo, é um autor instigante, né, que é o Boto Strauss. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando como a obra do Boto Strauss chegou a você, como você descobriu o Boto Strauss. Primeiramente, muito obrigada, muito feliz de estar aqui, sou muito fã de vocês, acompanho sempre os vídeos, acho tudo muito incrível. Obrigado. E sobre o Boto Strauss, era um autor que eu também não conhecia. O Leandro Daniel é meu amigo, a gente tinha trabalhado junto, ele me ligou, contou da obra, contou da peça, e aí eu passei a pesquisar. E até a gente conseguir se encontrar demorou, né? Esses processos pandêmicos e de distância. A gente se encontrou muito online, então tivemos aulas de psicanálise com a Fabielle, a esposa dele. Aliás, é interessante a assessoria que vocês têm de psicanálise do espetáculo, né? Sim, é legal, né? E eu acho super importante, que é um autor que demanda, né? Isso. Depois que você conhece bastante o texto, é uma coisa que eu tinha muita carência em ver um texto de autores que eu já conhecia com essa demanda tão grande de psicanálise, não diretamente, né? Então a gente teve que estudar bastante. E nesse estudo me apaixonei, fui super tocada pelos textos, pela mensagem, por esses personagens que não são exatamente personagens, né? E toda essa estrutura nova de teatro, que eu acho muito legal a gente trazer esse autor que não é tão conhecido, né? Essa pluralidade da arte de, apesar de estarmos num momento globalizado, cheio de internet, cheio de proximidades, ainda tem autores incríveis que não são tão difundidos, né? E é impressionante que quando ele surgiu com esse texto, né, estava falando sobre ele, um grande diretor de teatro e cineasta também, que foi o Ingmar Bergman, já levou ele em 1993 direto para a Suécia, entendeu? Eu falei, não, se o Bergman aprovou, porque realmente ele é notável. Não, e tem umas fofocas, parece que ele tem uma rixa, o Boto Strauss com o Wim Wenders. Parece que eles não se dão bem, eu li coisas nesse sentido. Também tem, o Bergman já fez essa montagem, né? E o Bergman, que é esse diretor que eu sou deslumbrada, fascinada, apaixonada. E que é um diretor que fala muito sobre o feminino também. Então, nesse ponto, ele sobre as se encontra, relações, né? Também, né? O Cenas de um Casamento Sueco, que é uma coisa brilhante, persona que mudou a estrutura do cinema também, né? E sim, é um diretor que coloca muito a relação humana em primeiro lugar. Sonata de Outono, essa relação mãe-filha, né? Ele tem esse entendimento do feminino também, mas principalmente assim das relações humanas. E isso me encanta muito, que é uma coisa que a gente vê no Boto Strauss, né? À toa que o Bergman montou, né? E a peça fala muito dessa questão, né? Durante séculos, da tentativa de apagamento desse feminino numa sociedade patriarcal, né? E que teme muito, eu estava conversando isso com a Simone, a dúvida, que é da característica da mulher, né, e do feminino, independente de mulheres e homens, mas mais da mulher, pautar a sua vida por duvidar dos paradigmas que estão impostos. E o homem teme muito essa dúvida. Sim. Né? Até mesmo em questão religiosa, você vê que os evangelhos de Maria Madalena nunca chegaram. É verdade. Não? A mulher, historicamente, em vários sentidos, infelizmente, é um texto lá de trás, né, de 89, que ainda está muito presente, né, e isso a gente vê desde os primórdios, assim, desse lugar sublocado da mulher, né? Ela parece que se tem que provar o seu valor, tem que provar duas vezes. Exatamente. E isso é um desgaste muito grande, coloca realmente onde é esse lugar da mulher, né? Essa dúvida de colocar essas mulheres como histéricas, esses problemas como algo diferente do que os homens passaram, né? Eu acho que essa peça reflete bem isso. E você levantou muito bem que é uma coisa não só das mulheres, é uma peça que cita esse apagamento feminino também dos homens, essa energia feminina na sociedade, como a gente negou isso, né? Como a gente nega esses impulsos delicados, esses impulsos de sexto sentido, esses impulsos que estão ligados ao nosso feminino, que todo mundo tem, né? E o Boto Strauss traz isso brilhantemente. Inclusive na minha personagem que está dormindo, né? A mulher adormecida, essa energia, né? Essa vitalidade que a gente tem, e mais do que isso, essa alegria em receber o novo.
Sim. Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando adulto, a gente para de gostar de ter novas notícias, novos acontecimentos da vida. Essa entrada desse totalmente desconhecido que está na peça também é um personagem, passa a nos incomodar. E enquanto somos adolescentes ou jovens e estamos descobrindo a vida e tem uma vida inteira pela frente, a gente fica ansioso por isso, né? E como que a gente realmente coloca esse feminino, essa energia nova para dormir. Sim. E essa minha personagem está muito bem representada, né? Infelizmente ainda fazemos isso. E a peça fala muito dessa coisa da solidão, da reclusão, do medo, principalmente nesse contexto labiríntico das grandes cidades. E que as pessoas vão cada vez se isolando mais. E também essa questão do medo da liberdade. Né? Eu acho que a peça de vocês bota muito isso em pauta. Muito. E a gente estava conversando agora sobre a sua máscara fantástica. Imagina uma peça dessa num pós-pandemia, né? Em que a gente realmente teve que se isolar das nossas salas, né? E como a gente passou a morar dentro das nossas cabeças de outra maneira. Essa falta da sociedade, do convívio. E como a gente passou a ver as conexões de outra maneira, né? A importância de sair de casa, a importância de ver outras pessoas, a importância até da própria arte, de se entreter em casa, né? E é uma peça que não falava disso na época, porque não tinha essa pandemia, mas tinha um muro de Berlim ali que separava realmente fisicamente as pessoas. Tinha ainda as chagas da Segunda Guerra, né? Com certeza, muito né? mal trabalhadas. Muito mal trabalhadas. Esse humano que a gente não fala sobre ele, né? Esse feminino que a gente deixa dormindo. Então a gente vem renegando muito a nossa cabeça, né? As nossas sensações, as nossas emoções e como isso traz as patologias, que é uma coisa que também está presente na peça, né? Como traz essa ansiedade na impaciente, como a gente vai se transformando, como a gente vai virando esse concreto mesmo, né? A gente vai perdendo esses nossos impulsos. Como os conceitos de uma sociedade doente adoecem no Nietzsche. Sim, né? com certeza. É o que o Nietzsche falava, né? Ele dizia assim, na solidão o solitário devora a si mesmo. Ai, que bonito isso. Na multidão devora no inúmeros, então escolhe. Então isso acabou sendo uma grande chaga da nossa sociedade. Era para, no mundo civilizado, oferecer o melhor da tentativa do livre-arbítrio, não é isso também. Não é, e mais do que isso, se te dá essa liberdade, a gente não sabe o que fazer com ela, né? Exatamente. É muito triste isso também. Para onde a gente vai, o que acontece. Aí a gente já também está num ponto que a gente questiona até onde isso é do humano, até onde isso realmente foi construído na nossa sociedade, a gente não teve força para mudar ainda, né? Esses aspectos todos. E tudo isso está em xeque nessa peça. É muita coisa ao mesmo tempo e traz, assim, de uma maneira não tão direta, esses personagens que parecem pessoas, mas são todos arquétipos de uma reunião. Sim. Assim, de sentimento. É muito maluco, é muito legal. E para mim nunca teve tão atual. Legal. E depois dessa primeira semana de estreia, como é que você tem sentido o retorno do público? Como isso está impactando o público e o feedback para você? Eu tive feedbacks tão incríveis, assim, dos mais diversos. Eu acho que por não ser uma peça linear e muito explicada, as pessoas captam coisas diferentes. Eu acho isso fantástico. É uma peça que depende realmente do espectador preencher certas lacunas. Não é uma peça que vem mastigada, então o entendimento também vem diverso, né? Mas recebi um feedback em especial na estreia aqui do Rio, que um senhor falou, é uma peça corajosa porque ela deixa a gente muito desconfortável. Então toda vez que eu ri, eu estava rindo com um sentimento estranho. Que é como uma sessão de análise. Sim, com certeza. Deixa a gente prazerosamente desconfortável. Com certeza. E é um texto assim que eu fui lendo ele muito, tem personagens que eu ficava, ai, que chato, esse tipo de... E aí, 2 semanas depois de reler o texto, eu falo, gente, eu sou muito esse personagem insuportável aqui. É por isso que eu quis ter esse distanciamento, porque a gente acaba reconhecendo muitos demônios nossos ali no palco e é difícil, né, ter esse contato. Então, às vezes a gente escuta uns risos de desconforto, porque é engraçado, a gente chega nesse lugar do cômico, mas ao mesmo tempo é muito triste. Então depende, tem umas plateias mais silenciosas que aí vão falar mais realmente dessa solidão, do triste, do lugar que a gente coloca o feminino, isso vem muito e é muito legal de ouvir, mas também tem gente que se diverte, é meio livre, né? Mas muito legal. E é muito legal isso, Freud falava isso mais em relação aos poetas, né? Ele dizia, onde o poeta já esteve, a psicanálise chegou tardiamente, mas eu estenderia dos poetas para os atores. Com certeza. Os atores, eles visitam áreas do inconsciente
que os psicanalistas muitas vezes não têm acesso. O próprio Freud veio descobrir depois, né, do Shakespeare. Sim, não, com certeza. Tem uma citação também do Galeano, eu acho que no Livro dos Abraços, que tem uma historinha sobre a arte, que é um pescador tá com um filho e eles vão sair para pescar num lugar muito distante, atravessam uma montanha e quando eles chegam o lugar é lindo. E a primeira coisa que o menino fala é: vem pai, me ajuda a ver. E é esse o papel da arte, né? Tem uma coisa tão grande fora que às vezes a gente não consegue colocar em palavra, colocar em imagem, colocar em pintura, em sentimento, e a arte faz isso, ajuda a gente a ver que isso existe, né? E é muito legal. Poxa, queria desejar muito sucesso nessa temporada, mas queria te perguntar também o seguinte: eu comecei a admirar muito o teu trabalho naquela novela Deus Sol do Rei. Como você foi artesanal naquela personagem, né? Que era um misto de bruxa, de visionária, né? E você também é uma pessoa que se debruça muito sobre personagens. Eu queria abrir esse espaço aqui, se você quiser compartilhar com a gente de novos trabalhos que você possa nos brindar com o seu talento. Obrigada. Primeiro porque foi um papel muito importante, mas muito legal para uma atriz que eu estava vindo de uma freira e me ofereceram uma bruxa, então... No Carinha de Anjos, então imediatamente muito diferente e de levar o feminino nesse lugar, que eu acho sempre muito importante enquanto mulher atuando e buscando sempre ser mensageira de grandes necessidades, né? Ter feito esse papel e fico muito feliz de ter citado ele, que realmente foi uma mulher que transitou por vários lugares ali e fico muito feliz. Tem projetos incríveis saindo, graças a Deus, além da peça, por favor, venham ver. Vou estar lançando um filme agora pela Disney, que se chama Perdida. Sim. É um filme baseado num best-seller de uma autora chamada Karina Risse. Ela tem uma sequência de livros sobre uma editora de livros, uma menina que trabalha numa editora de livros, que quer republicar Jane Austen para a juventude. E ela acaba tendo negativas, e aí a fada madrinha dela manda ela para a época de Jane Austen para ela viver uma grande história. E eu sou uma pessoa ruim desse ambiente aí já dos anos 1800 e lá vai. É um filme super interessante, super legal. Eu acho um filme que traz uma riqueza literária para jovens. Eu acho super... De uma autora tão importante. Sim, da Karina, que é fantástica. É muito legal ver jovens lendo, né? Receber esses feedbacks. E que vai sair agora em julho. E em outubro eu lanço uma série pelo Star Plus, que se chama A História Delas. E é uma série que discute muita coisa, mas é que basicamente 4 mulheres muito diferentes passam a ter que conviver por decretos judiciais e coisas da vida, e elas aprendem muito umas com as outras. Somos essas 4 aí, eu, Letícia Spiller, Cris Viana e Emma Araújo. Quer dizer, você é um reencontro, que a Letícia também está nesse projeto. Sim, e ela é minha mãe, né, nessa série. Sim. Ela já foi minha tia em Malhação, então a gente convive há muitos anos, e ela participar desse projeto, é a nossa coluna aqui tão importante. É muito legal, porque a arte promove grandes encontros, e a Letícia, de fato, é um grande encontro na minha vida. E a formação de grandes famílias. Sim, grandes famílias, grandes sentimentos. Muito legal isso. Obrigado, Bia, por esse depoimento lindo. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Muito obrigada e muito feliz por estar aqui. Sucesso.